Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Ricardo, sou da Fernandes e Rodrigues, consultores associados. Nós somos aí uma empresa especializada em consultoria tributária e especializado no segmento de transporte de carga e logística. E a minha missão aqui com vocês é traduzir, né, aquilo que a fiscalização necessita para parte realmente do CQE de subcontratação. Como o Michel Rollet comentou com vocês, existem algumas características referentes à responsabilidade da emissão, né? E, geralmente, essa parte não é muito agradável por aquele que vai emitir. E a gente olha só um lado da moeda, que é o lado do fisco estadual. Quando, na realidade, esse lado, ele, teoricamente, não é tão importante no CQE de subcontratação. Quando nós olhamos, obrigado, hein? Quando nós olhamos para esse aspecto, quando nós falamos de Estado, nós temos uma condição muito clara para isso. O Estado quase que ignora, em 50% dos estados nacionais, a necessidade da emissão de CQE pelo subcontratado. Ok? E vocês têm mais ou menos a noção do porquê? Porque, basicamente, a fiscalização desse processo é feito pelo subcontratante e não pelo subcontratado. O subcontratado, ele é instituído tributariamente pelo subcontratante. E aí, o Estado enxerga essa condição, 50% deles, como nós vamos ver, quando nós veremos, enxerga essa condição como um documento a mais a ser trabalhado. E aí, 50% dos estados faz o quê? A dispensa da emissão do CQE pelo subcontratado. Porém, existe um problema. Como fiscalizar toda a movimentação de carga que é feita no Brasil? E aí entra um outro órgão na jogada, chamado ANTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre. E aí a gente tem um probleminha básico. A ANTT tem uma punição um pouquinho maior do que a do Estado. E aí, por documentos fiscais que eu estou emitindo em uma prestação a que é isenta, transporte, por exemplo, de formação de carga para exportação, e aí por diante, onde nós não temos nem o custo do ICMS, eu posso estar correndo o risco de pagar R$ 550 de multa para cada conhecimento que eu não emiti. E se eu pegar esses 550 e dividir pelo valor de frete médio, eu vou ter um superior índice percentual do que o valor do ICMS que eu deveria, ou até mesmo do PIS e COFINS que eu estaria pagando em uma determinada movimentação. E é essa brincadeira séria que eu venho aqui compartilhar com vocês. Então, qual é o nosso primeiro motivo? Quando o Michel já apresentou para vocês o marco regulatório, nós temos uma parada quando começa em 2007 até 2017. Porém, em 2001, nós tivemos a primeira tentativa de regulação que está baseada no Vale Pedágio. Foi criada a Lei 10.209 e, a partir daí, ela foi regulada de forma sucessiva, só produzindo efeito de forma real a partir da Resolução 673 de 2015, e aí a gente começou a ter algumas variações. Porém, em 2007, nós temos o quê? A criação do marco regulatório com a 11442 e a instituição do CQE, começando um ciclo de projeção daquilo que é o setor de transporte para a fiscalização.
concluindo em 2017, como nós veremos, com o quê? Primeiro, aquilo que antes era projetado em 2004 e começou em 2001 com Vale Pedágio, somente veio à tona em 2009. Por quê? Somente se conseguia projetar alguma coisa a respeito através do conhecimento. E aí, então, nós tivemos a Resolução 2885 e a Resolução 3056 da NQQ em 2009, que começou a fazer toda a projeção a partir de junho de 2009. E aí nós tivemos em 2010, início da voluntariedade do CQE, tivemos em 2011 a regulação do pagamento de frete eletrônico com a Resolução 3658 da NQQ, a resolução do Vale Pedágio, tá? Novamente, na Resolução 3.850, estabelecimento da lei do motorista, o último prazo para obrigatoriedade do CQE, que foi julho de 2013, e a partir daí entrou a obrigatoriedade plena de CQE, e nós tivemos, teoricamente, uma vacância em 2014 para identificar como a lei estava, e a partir daí, em 2015, nós tivemos a obrigatoriedade plena do MDFE, fechando o ciclo de documentos de fiscalização digital. Só que quando fechou o ciclo, nós iniciamos, então, o planejamento da eficácia da legislação. E em 2016, né, nós tivemos a vigência da nova regulação da NQQ, que mudou a 3056, trouxe a 4799, que estabeleceu novas regras e, principalmente, aplicou novas multas e novas penalidades a quem não executa de forma coerentemente o transporte rodoviário de carga. E, a partir daí, em 2016, nós tivemos uma publicação, que é a vigência do CTE, do MDFE 3.0 e da nota fiscal eletrônica versão 4.0. Essas notas e esses documentos fiscais eletrônicos têm agora sua obrigatoriedade final, acabam a versão 1 do MDFE, dia 1º de outubro, acabam a versão 2 do CTE, dia 4 de dezembro, e, basicamente, 1º de janeiro de 2018, nós estamos aí, então, entrando no ciclo de fiscalização digital. E aí eu arrisco a dizer aos senhores o seguinte: tudo que nós sabíamos de como regular ou como traduzir o transporte em documentos fiscais ficou para trás. 2018 traz para a gente um novo marco de reengenharia naquilo que nós chamamos de registro de fato econômico e fiscal. E isso que eu vou atestar com vocês é o que nós veremos a seguir. Por quê? 2017 marca um novo ponto de vista, inclusive com projetos de lei que estão tramitando. Boa parte deles já saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado, que é o PL 528, por exemplo, frete mínimo. O projeto de lei 1398, também de 2015, que coloca margem e fixação de margem entre frete empresa e frete contratado, cria fontes de mercado residual para o transportador autônomo de carga, e o PL 4860, que muda completamente o marco regulatório do setor de transporte. Ele altera a Lei 11.442 e estabelece uma série de novas proposições como itens de seguro obrigatório que vêm para o setor de transporte de carga rodoviário.
inclusive estabelecimento de CIOT para todos os tipos de contratação, e não somente aqueles do equiparado. Isso tudo que é no PL 4860, que, se aprovado, ele tem 56 emendas ao texto original. Se for só o texto original aprovado, já cria uma grande mudança. E se nós tivermos apenas só algumas das emendas que estão lá, devidamente aprovadas e acrescidas ao texto, trarão uma séria revolução àquilo que nós temos hoje de relação jurídica entre as pessoas que contratam e prestam serviço de transporte no Brasil. Isso tudo está dentro de um ecossistema regulatório, ok? No qual nós, queiramos ou não, temos que seguir. Essa é a regra do jogo. E essa regra do jogo tem um porquê. Né? Se nós olharmos pela NQQ atualizada, que é o dia 19 de junho, às 5 horas da manhã, nós vamos ver que transportadores autônomos de carga têm 351.342 registros do RNQRC emitidos. ETC tem 110.878 empresas e cooperativa 270. O que acontece? Nós temos 78,56% do mercado formados por transportador autônomo de carga. Isso baseado naquilo que está na NQQ, de registros atuais que foram agora totalmente recadastrados. Vejam que nós temos 110.878 ETCs, empresas de transporte de carga. E quando nós olhamos no site de emissores de CTE, nacionalmente, nós só temos 76 mil. Onde estão 46 mil transportadores que não emitem CTE? Né? Todos eles só operam como subcontratados? Em estados que não estão obrigados à emissão de CTE? Na realidade, é isso que o fisco demandou e é isso que o fisco foi buscar. Agora, como que ele vai buscar isso? Ele foi buscar isso através de algumas fontes. Primeiro, se os CACs representam hoje 75,96% do mercado, tá? Eles trabalham para as EQCs e trabalham para empresas que contratam o serviço deles diretamente. Essas empresas, ao contratarem, têm que destacar um bloco específico da nota chamado bloco X, que é justamente onde ela fala a quem ela paga o frete e a quem ela paga. E quando ela contrata autônomo, ela tem que destacar lá. A versão 4.0 da nota, que entra em vigor em 2018, início do ano, ela traz essa amarração, fazendo com que o Estado identifique exatamente quem se relaciona com os transportadores autônomos. Porque essa relação traz o quê? Retenção de tributos e substituição tributária quem contrata. Por isso, eles querem saber onde isso se encontra. E a nota fiscal 4.0 traz essa condição. É uma ilusão imaginar, então, que um setor que movimenta praticamente 80% de tudo que se produz no Brasil através de frete remunerado, com notas fiscais emitidas, não ficasse sob a mira do fisco. E essa condição coloca, através de divergências legais, que fazem com que os projetos de lei atual e também toda a visão de MDFE fiquem como alvo dessa brincadeira séria. E onde a gente brinca com isso? O foco em toda a fiscalização não está, teoricamente, nos transportadores. Está nas pessoas que vendem e compram os produtos que os transportadores transportam. Porém, os denunciadores do que os caras que compram e vendem fazem são os transportadores.
E a busca do mercado não é pelo CQE, porque o CQE está vinculado à nota. Mas o que o mercado e o fisco quer é identificar o tempo que a carga se transita entre um ponto A e um ponto B e o tempo que a carga está permanecendo em alguns pontos de parada ou alguns pontos de intercâmbio que está presente nessa movimentação. Para isso, então, teve que ser criada uma rede de fiscalização digital. E essa rede de fiscalização digital que vocês estão inseridos. Primeiro ponto dela, identificar vendedor e comprador. Esse é o primeiro ponto. Porém, um vendedor contrata um transportador principal. No caso aqui, contratou a Cargill Transportes. A Cargill Transportes contrata e recebe a nota fiscal do CQE, do NFE, emite o seu CQE principal e, a partir dessa condição, ele subcontrata um transportador secundário. Quando ele subcontrata esse transportador secundário, necessariamente ele tem que disponibilizar o CQE e a nota fiscal para esse transportador secundário efetuar o seu carregamento. Em condições normais de temperatura e pressão, o transportador secundário faz o quê? Pega essa carga e vai circular. Ok? Porque ele já está com o conhecimento da Cargill Transportes, já está com a nota da mercadoria, a mercadoria está dentro do caminhão dele, vou seguir viagem. Porém, é nesse ponto que o fisco começa a olhar. 50% dos estados brasileiros exigem a necessidade do CQE de contrapartida, emitido a partir do conhecimento que o transportador principal passa para o secundário. E o CQE de contrapartida vincula o CQE principal, criando um evento digital nesse CQE. Então, quando eu consulto no posto fiscal, site eletrônico, a nota fiscal que meu caminhão está movimentando, eu consigo identificar qual é o conhecimento da Cargill atrelado à nota e qual é o conhecimento do transportador contratado pela Cargill atrelado à mesma nota e ao CQE, revelando que essa carga está sendo gerida por um transportador e transportado fisicamente por outro. Essa é a condição. Porém, isso era que a versão 2. Só que agora o fisco quer o MDFE. Porque na versão 3.0, que inicia em outubro, não tem mais dados do transportador no conhecimento. Nenhum conhecimento de transporte emitido na versão 3 possui mais identificação do transportador que executa, nem placa de veículo e nem nome de motorista. Esses dados saem do CQE e vêm para o MDFE. Por quê? Porque para o fisco, nota é a informação entre vendedor e comprador, conhecimento é a relação jurídica entre transportador e quem contratou o frete. E todo conhecimento tem um tipo de serviço, que podem ser 4. 0, normal. 1, subcontratação. 2, redespacho. 3, redespacho intermediário. E 4, vinculado a multimodal. Esses tipos de serviço vão tratar exatamente qual é a relação jurídica entre cada um dos emissores do conhecimento e executor. Contando toda a história. Então, ou seja, primeiro, onde fica os dados de trânsito no MDFE? Ah, Ricardo, eu sou obrigado então a emitir meu conhecimento de contrapartida? Não, tem 50% dos estados que não obriga. E nos 50% que obriga só, sim.
Ah, mas o que acontece hoje? Em frete interestadual, é obrigado a ter o MDFE. Em frete intermunicipal, o MDFE ainda não é obrigado em todos os estados. Porém, essa obrigação passa a ser a partir de outubro. E aí, então, quem emite o MDFE? Ou o transportador subcontratado ou o transportador contratante. Opa! Ou um ou outro. Aquele que tiver a responsabilidade de gerir o transporte. Quem gere o transporte? A Cargill Transportes ou o subcontratado dela? Porque essa pessoa que gerir vai ter a responsabilidade de encerrar, abrir e manusear e dar monitoramento ao MDFE. E o que acontece com isso? Toda vez que eu fizer essa movimentação, eu tenho a fiscalização, que é emitida de forma digital, em todo o território nacional, e através de 2 projetos, chamado ONI, Operador Nacional dos Estados, e Brasil ID. Quem daqui já teve que mandar a sua frota na NQQ para colocar todos os tags para identificação de seus veículos automotores? Tá? A NQQ não colocou os tagzinhos nesses caminhões? Isso é para o Brasil ID. Só que os tags não iam ser pegos em todos os lugares. Então o Estado usou a planta de radares fotográficos via OCR para atualizar o Estado. Como funciona essa brincadeira, então? Quando o seu caminhão passa por um radar fotográfico, é identificada a placa. Essa placa só está associada a um MDFE. Nesse momento é verificado placa do veículo, identificado o proprietário dele, RNQRC, se está ativo ou não, é emissor do MDFE, os CTS que estão destacados, se secundários ou primários. Além dessa condição, as notas que eles estão vinculadas e é feita a marcação automática de passagem naquele local. A partir daquele momento, se vocês quiserem fazer um teste de rastreamento, peguem uma nota fiscal que vocês estão transportando e de tempo em tempo entrem no site e consultem a chave dela. Vocês vão ver que a cada passagem por um ponto de marcação é subido um evento em 0,8 milissegundos pela passagem. É automático. Passou pelo radar, ele é marcado. É fácil de fazer a verificação, é só acompanhar. E o que acontece? CPF do condutor, CNH do condutor, tomador que está destacado, averbação de seguro, destaque do vale pedágio e destaque do CIOT. Essas informações já estão automáticas para vinculação. Por isso, dá total tranquilidade por parte dos fiscos estaduais em querer saber o seguinte: está obrigado ou não a emissão? Por quê? Porque, na realidade, essa obrigatoriedade não é feita pelo fisco estadual. O fisco estadual dá a condição para que, praticamente, em 50% do território, os conhecimentos do subcontratado já eram dispensados. Porém, nós temos um pequeno problema. A resolução 4799 da NQT fala o seguinte: todo e qualquer transportador de carga tem que ter a movimentação acompanhada ou por CQE, ou por contrato, ou por MDFE. A falta de um desses documentos expõe o transportador contratado e contratante a multa de R$ 550 por evento. Ok? Então, quem obriga não é o Estado. O Estado, teoricamente, está um pouco se lixando para o conhecimento do subcontratado.
Por que o Estado está pouco se lixando? Porque o ICMS referente a essa operação vai ser recolhido pelo subcontratante. E no subcontratante ele colocava esse dado para olhar. Puxa, mas a NQQ perdia a fiscalização. E o próprio Estado também. Sim. Por quê? Porque no CQE 2.0, a informação de subcontratado, FREC subcontratado com, era colocada onde? No campo de observações do documento. E no campo de observações não era visto. Ok? A NQQ não tem como fiscalizar. Quando eu vou para o MDFE, a informação de quem executa é um campo próprio. É uma tag. É um campo específico. E é nisso que ela vai fiscalizar. Por isso que o documento fiscal de movimentação passa a ser o MDFE. Segundo a NQQ, não existe uma operação de transporte no Brasil, intermunicipal ou interestadual, que não esteja obrigado a estar com MDFE e CQE, por parte de todos os transportadores que a executam. Ok? Esse é o problema do mercado. Olha-se uma regulação, pura e simplesmente, de um dos órgãos reguladores, e não de todos aqueles que fiscalizam o setor. E quando nós falamos de CQE, tá? O CQE é um documento de ordem fiscal, mas de cunho civil e regulatório, porque ele marca responsabilidade civil e marca responsabilidade regulatória, porque todo e qualquer transportador depende de ser autorizado, que é o RN. E aí nós somos obrigados a seguir essa regulação. Isso combale ou colide com a legislação estadual? Não. A legislação estadual não veda as emissões para o subcontratado. Ele dispensa. E aqui a NQQ segue a regulação. NQQ obriga. Quando ela obriga e aqui colide, porque ele veda, essa lei não tem efeito porque aqui é maior. Mas quando ela obriga e aqui dispensa, a dispensa acaba. Porque essa se sobrepõe como regulatoriedade para cumprimento da obrigação. E o que se olha é, não apenas atender um órgão fiscalizador. Eu sou tributariamente obediente ao Estado e também à União. Só que regulatoriamente, enquanto autorizado a executar e explorar a atividade de transporte economicamente falando, eu tenho que seguir as normas da NQQ. Então, hoje, a visão do seguinte: estou obrigado a emitir CQE de subcontratação? Sim. Estou obrigado a emitir o CQE de movimentação principal? Sim. Estou obrigado a emitir MDFE? Sim, um dos dois. Ou Cargill Transporte ou subcontratado. Ah, mas Ricardo, só em operações intermunicipais? Só em operações interestaduais? Não. A partir de outubro, também em operações intermunicipais. Ok? E é sob essa condição que a fiscalização é feita. Bem, então essa obrigatoriedade, ela passa a ser necessária? Não, ela já é. Porém, a fiscalização só começa a ter essa informação eletronicamente de forma estruturada a partir de quando? A partir do dia 1º de outubro de 2017. Por quê? Porque encerra-se a versão 1.0 do MDFE e inicia-se a obrigação da versão 3 do MDFE. E a junção da versão 3 do MDFE, versão 3 do CQE e versão 4 da NFE criam todo o modelo de fiscalização iniciado em 2007, cujo plano de fiscalização digital era de 10 anos para ser implementado.
e o fisco completa o seu ciclo rigorosamente em dezembro de 2017, colhendo todo o fruto do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, a partir de janeiro de 2018, quando se converge todo o plano de fiscalização digital para dentro desse modelo. Por isso que em 10 anos, o fisco criou um modelo de coalizão entre todos os estados, de forma compartilhada, de banco de dados para essa condição. MDFE, só tem um autorizador no Brasil, Procergs, no Rio Grande do Sul. CTE, 5 autorizadores nacionais. O restante está replicado em Cefaz virtual de contingência. Um ambiente nacional de repositório nacional, criando todos os eventos e aplicando as regras a todos os estados. E aí nós temos, então, o Big Data fiscal, que é justamente onde o fisco consegue avaliar, por uma forma clara, simples e segura, a movimentação de cada nota fiscal do vendedor ao comprador e quanto tempo a carga demorou para circular do ponto A ao ponto B. E se ele completou o ciclo disposto ou não. Tudo com informação denunciada por parte dos integrantes da cadeia. Transportador, subcontratado, contratante, contra o vendedor da carga, finalizando com o comprador. Para quê? Para quando ele faz a operação e registro final, coloca que a carga chegou ao destino, com o último evento de circulação. Inclusive, tendo operação reversa em situações de recusa, de carga não entregue ao destinatário, e operações de devolução. Ok? Todo esse modelo, pessoal, está baseado em operações de fiscalização, tanto por parte da órgão estadual, quanto por parte da NTT. Tudo isso está devidamente regulado. Só um minutinho já. Isso está tudo devidamente regulado. E a partir daí, nós temos prévias condições de como atender. Não dá para tratar o mundo eletrônico de forma impressa, de forma manual. É essa condição que o Michel colocou, que além, e preocupado com essa situação, que todo e qualquer transportador tem que ter, que nós, em termos de FR, nós não somos uma software house, mas sim uma provedora de solução tecnológica voltada à área fiscal. E a nossa situação de solução fiscal para emissão, quando nós fomos abordados pela Cargill, é gerar um sistema híbrido e integrado automaticamente com as operações do contratante. Então, toda e qualquer emissão por parte da Cargill, ela já está integrada com o sistema de emissão subcontratado da FR, que vai cuidar da emissão do conhecimento, e vocês podem checar essa informação ou ter maiores detalhes através do endereço eletrônico www.subcontratação, sem tio e sem o cedilha, /Cargill, tá? E o que nós temos nessa condição? Toda a emissão do documento, ela é feita de forma automática, baseada apenas na assinatura digital de vocês e já disponibilizando para vocês uma validação eletrônica do cumprimento de toda obrigação acessória e regulatória. E já integrado com o sistema de vocês. Nós vamos disponibilizar esse dado a vocês, caso não operem especificamente com um único tomador de serviço, que é o caso da Cargill. Ok? Essas condições, enquanto solução, por que nós estamos oferecendo? Porque o nosso foco é a solução e não o problema. Não adianta a gente olhar para situações que vão trazer para o mundo do transporte de carga problema. Nós temos que qualificar soluções que venham na condição de inovação, como o Michel aqui bem colocou, e automaticamente uma inovação que não onere o custo de vocês. Ok? Porque, na realidade,
Essa situação vai evitar que vocês sejam autuados e automaticamente corram o risco por descumprimento regulatório. Se alguém aqui acompanha o Diário Oficial da União, viu na edição da semana retrasada uma lista de autuações da NQT a 319 contribuintes que desregulamentaram o cumprimento de fornecimento de vale-pedágio. Somando esses 319, tá, uma multa de R$ 2.850.000 por descumprimento do fornecimento de vale-pedágio. Ok? E essa fiscalização dos 319 dessa lista não foram feitas agora. A NQT está fiscalizando o ano de 2014, eletronicamente. Ok? Então, a NQT tem 5 anos para olhar para trás, do mesmo jeito que o fisco estadual. Então, não é porque eu passei a minha prova, eu entreguei a carga, que eu estou tranquilo. Para cada conhecimento, para cada relação de transporte que eu tenho, tem 5 anos à frente, que eu vou ter que manter minha vela acesa, para que a certeza, ou apagada, né, depende do ambiente que eu vou estar. Se todo mundo tiver com a vela acesa, a minha também vai ter que estar. Porém, se todo mundo tiver com a vela apagada, ao eu ser o único a acender a vela, vou ficar no holofote. Então, eu tenho que saber que ambiente eu estou. Ok? Esse é um problema que nós temos que ter claro. E aí não dá para a gente trabalhar sem focar solução. E quando a gente foca a solução, está aí o endereço, www.subcontratação, sem o cedilha e sem o tio, .com.br/Cargill. Se vocês entrarem lá, vocês vão poder identificar toda essa informação em maiores detalhes que nós demos. Lá nós vamos poder emitir documentos, gerir o processo, ter indicadores de operação, e esse procedimento já nasce sempre atualizado. Aquilo que é feito de atualização fiscal e digital, ele está qualificado dentro do ambiente. A nossa especialidade, enquanto Fernandes e Rodrigues, é justamente fazer isso, cuidar da saúde econômica e fiscal dos documentos e da informação dos nossos clientes. É para isso que nós estamos lá. Ou seja, é um time focado em trabalhar em soluções fiscais para que tanto transportadores quanto tomadores que demandem esse mercado não estejam com problema de cumprimento dessas obrigações, tanto o principal quanto o acessório. Tá? Basicamente, era esse recado de forma rápida que eu tinha passar para vocês. É óbvio que se a gente fosse falar aqui em compliance, nós tínhamos aí uma semana a fio para a gente brincar, só para falar do ONI, do Operador Nacional dos Estados. Por exemplo, quem atua na região da Bahia, por exemplo, a partir agora de outubro começa a fiscalização integrada. Então, os veículos, através de MDFE, vão ser fiscalizados eletronicamente, se estão com o IPVA pago, se estão com licenciamento em ordem, e se o condutor que está no caminhão realmente tem habilitação para conduzir aquele equipamento que está sendo qualificado. E, principalmente, a identificação de veículos e como estão as suas placas. Né? Mato Grosso, a gente pegou muitas situações de cadastramento, onde o veículo era de placa cinza e simplesmente o cara meteu um spray vermelho na placa para tentar colocar o equipamento como equipamento comercial. Isso tem de tudo, né? E é isso que a gente vai olhar em termos de fiscalização, enquanto Estado e enquanto ANQT. Senhores, estamos à disposição, e que precisar, estamos às ordens.